Oi, gente, meu nome é Isa, Isabela, mas pode me chamar de Isa. Eu tenho 19 anos, eu faço faculdade de Ciência da Computação na Universidade de Brasília, na UNB. Eu participei da MFP ano passado, estou participando esse ano de novo. E é isso, hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre programação dinâmica, dar uma introduçãozinha aí, a DP, que é essa técnica tão usada na maratona. Enfim, vamos começar, né? A primeira coisa que a gente tem que tentar é definir DP. Isso não é uma coisa muito trivial, pelo menos para mim, porque eu acho DP algo muito prático. Eu acho difícil você enxergar a DP como uma teoria, porque eu acho que varia bastante de problema para problema. Mas vamos entender mais ou menos quando que a gente consegue usar a nossa técnica. A ideia é que a gente vai conseguir usar a técnica da DP quando a gente conseguir dividir o nosso problema principal em subproblemas de maneira recursiva. E quando eu digo de maneira recursiva, não significa que a minha função vai ser recursiva necessariamente, mas é essa ideia de conseguir dividir um subproblema em outros subproblemas também. E aí, a partir da resposta, da melhor resposta que a gente conseguir achar para um subproblema, eu consigo calcular a melhor resposta para o meu problema principal. Então, é mais ou menos nessa ideia. E aí, como que a gente vai fazer? A gente vai calcular a nossa resposta de um subproblema a primeira vez que a gente encontrar ele. E aí, a partir disso, a gente só vai armazenar essa resposta e quando a gente encontrar esse subproblema outra vez, a gente não vai recalcular. A gente vai só pegar a resposta que a gente já guardou, que a gente já armazenou. Acho que isso vai ficar um pouquinho mais claro com a ideia do Fibonacci, que eu vou mostrar no próximo slide. Mas, enfim, a DP a gente pode usar em vários e vários problemas de programação. Então, pode ser algum problema de gráfico, por exemplo, e a ideia principal nem é você usar uma DP, você só precisa que a DP calcule alguma coisa para você usar em outro algoritmo. Pode ser que você tenha um problema de combinatória que você resolve com DP, um problema de probabilidade, problema de contagem. Tem vários problemas de verdade que você consegue resolver com DP. Mas enfim, vamos dar o exemplo aqui de Fibonacci, né? Só para lembrar, a sequência de Fibonacci é aquela que um elemento é a soma das duas anteriores. Mas isso a partir, né, do elemento 2 aqui, né? Porque o elemento 0 é 0, o elemento 1 é 1. Esses são nossos casos base. E a partir do próximo é a soma dos dois anteriores. Então, 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, e assim por diante. Então, a gente pode definir uma função recursiva, né? Como a gente viu na aula de recursão. Para calcular o Fibonacci recursivo, a gente pode utilizar essa definição aqui. Beleza. Vamos ver como é que fica o código, mais ou menos? Eu escrevi aqui como que ficaria. Então, a gente tem a nossa função aqui, Fibonacci. Se for 0 ou for 1, que são nossos casos base, eu retorno esse valor, né? Porque no elemento na posição 0 é 0 e o elemento na posição 1 é 1. Então, eu posso só retornar esse valor. E aí, se ele não for nenhum dos nossos casos base, significa que ele é maior ou igual a 2, eu posso retornar a soma dos meus dois elementos anteriores. Beleza, essa é a função recursiva, né? E aí, eu quero mostrar quanto tempo, mais ou menos, a gente demora com essa função recursiva. Porque ela não é muito boa, né? Vamos só rodar aqui para mostrar que essa função está certinha, que ela funciona. E daí, eu quero mostrar como que fica o tempo de execução do código. Ó, aqui, 7 ele tornou 13, que é a resposta certinha, e demora 31 milissegundos. Só que vamos para um número um pouquinho maior, vamos tentar 42. Concorda que é um número pequeno, 43. Eu botei 43 aqui. Ó, ele demorou 1 segundo para calcular de 43. Vamos só ver se está certinho, tem uma lista aqui. Aqui. Tá certinho, né? Ele calculou certo. Vamos aumentar um pouquinho mais, vamos botar 46, por exemplo, para a gente ver quanto tempo que demora. Demorou 4 segundos, né? 4,2 segundos ali. O que já passa o TL de muita questão, porque a maioria dos time limits que a gente tem é 1 segundo e meio. Então, 46 ainda é um número muito pequeno, então como é que eu vou conseguir calcular isso, né, de uma maneira mais eficiente, com uma complexidade menor? A ideia, vamos dar uma olhada aqui, na árvore de recursão que a gente cria fazendo Fibonacci. Então, vamos supor que eu quero calcular na posição 5, o Fibonacci. Isso, na minha função, eu vou chamar de forma recursiva o 4 e o 3. O 4 chama o 3 e chama o 2. O 3 chama o 2 e chama o 1. O 2 chama 1 e chama 0.
Aqui de novo, né? O 2 chama 1 e chama 0, que são meus casos base. E aqui de novo, né? O 3 chama o 2, que chama o 1 e chama o 0 e chama o 1. Então, nossa árvore de recursão fica mais ou menos assim. E dá pra perceber que a gente tem subárvores repetidas aí, né? Então, o 2, eu calculei ele 3 vezes. Eu chamei essa subárvore 3 vezes. E o 3, eu também repeti, né? Eu já tinha calculado aqui e calculei aqui de novo. Então, a ideia é que pra gente otimizar o nosso código, a gente vai armazenar a resposta desse subproblema a primeira vez que a gente encontrar ele. Então, eu vou mostrar mais ou menos como é que fica. Então, a gente pode criar um vetor de resposta, podemos chamar ele de ans. E aí, na posição x, eu vou guardar o valor do meu Fibonacci de x. Então, aqui vai ser esse valor aqui. Tá. Só que o que eu vou fazer? Né? A ideia. Eu vou inicializar um vetor aqui de resposta. Vamos declarar com um E6. E eu vou inicializar todo mundo como sendo menos 1 nesse meu vetor. E aí eu já vou explicar por que eu vou fazer isso. Acho que vai ficar mais claro quando eu mudar ali para minha função. A primeira coisa que eu vou fazer é, eu sei que a minha resposta para a posição 0 é 1, é 0, e minha resposta para a posição 1 é 1. Tá. E aí aqui é que vai entrar a diferença. Quando meu valor que está armazenado na minha resposta do x for diferente de menos 1, significa que eu já calculei esse valor. Então, eu posso só retornar ele. Posso só retornar o valor que eu calculei já. Meu Deus. Turn. De x. Eu posso só retornar esse valor. E aí, se eu não tiver feito isso ainda, aí eu posso, né, guardar a minha resposta como sendo a soma dos meus dois outros elementos. E aí, no final, eu retorno ela. Então, o que acontece, por exemplo, quando eu chamar o Fibonacci de 3? Eu vou vir aqui, meu ans de 3 ainda vai ser menos 1. E aí, ele vai chegar aqui embaixo e falar, ok, então o ans de 3 vai ser a chamada do Fibonacci de 2 e a chamada do Fibonacci de 1. Aí tá, ele chamou o Fibonacci de 2. Aí, novamente, o 2 ainda não vai estar armazenado. Então, eu vou entrar aqui embaixo de novo, daí ele vai chamar o Fibonacci de 1 e o Fibonacci de 0. Aí, quando ele entrar no Fibonacci de 1, aqui o Fibonacci de 1 já é 1, né, que eu mudei. Então, vai ser diferente de menos 1. Aí, ele já retorna o Fibonacci de 1. E aí, depois ele retorna o Fibonacci de 0 também na mesma ideia. E aí, eu tenho a minha resposta do 2. E aí, ele retorna, e aí o 3 utiliza essa resposta do 2. E aí, se eu chamar de novo o 2 em outra oportunidade, eu já vou ter essa resposta guardada. Então, ela vai ser diferente de menos 1. Então, quando eu entrar para o Fibonacci de 2, ele já vai me retornar direto aqui, ele não vai calcular de novo. E essa é a ideia da DP para a gente armazenar, né? Então, vamos rodar agora com esse código e vamos ver a diferença, né? Lembrando que aqui a gente tinha 4,2 segundos, vamos ver como é que a gente consegue agora. Eita, deixa eu declarar aqui o tamanho do meu vetor, do meu array, na verdade. Pronto. Agora ele demorou 46 milissegundos. Então, tá vendo como a gente teve uma otimização muito, muito grande só armazenando as respostas que a gente já tem? Então, só vi aqui o 3, calculei a primeira vez, armazenei. Aí, quando eu chamar isso aqui de novo, eu não vou precisar abrir essa minha subárvore inteira de novo. Eu chego aqui e já retorno, porque eu já tenho a minha resposta. Então, é essa ideia de conseguir armazenar a resposta do meu subproblema a primeira vez que eu vejo. Eu quero mostrar também como fazer de maneira iterativa, só para não ficar na cabeça de vocês da maneira só recursiva. O que a gente pode fazer? A gente pode declarar o nosso... Vou deixar, na verdade, a minha resposta, o meu vetor de resposta ali em cima guardado. Daí, eu posso tirar isso aqui tudo. Aí eu declaro, né? Meu ans de 0 é igual a 0, meu ans de 1 é igual a 1. E aí,
eu vou fazer o seguinte, eu vou iterar, então, a partir de i igual a 2 até i sendo igual a n, isso aqui eu tô supondo que n é menor do que 1 é 6, né? Deixa eu só declarar o max igual eu tinha feito antes. Mais 5, só para eu ter uma margenzinha aí. E aí, a partir disso, o que eu vou fazer? O meu ans de i vai ser igual a ans de i menos 1 mais ans de i menos 2. E aí, essa maneira aqui fica mais claro também como que funciona, porque a gente está analisando eles de uma forma crescente, assim, de uma forma linear. Então, quando eu chego no 2, eu com certeza já tenho o valor de 1 e de 0 calculado. E quando eu chego no 3, como eu já calculei o 2 antes de mim, com certeza já tenho a resposta do 2 armazenada. Então, eu estou sempre calculando a resposta dos menores de mim antes de calcular a minha. Então, quando eu fizer i menos 1 e i menos 2, essas respostas com certeza já vão estar armazenadas. Então, a gente pode rodar nosso código aqui. E aí, é bom a gente testar essa maneira também, porque tem problemas que a gente pode tomar Stack Overflow fazendo de forma recursiva. Então, é interessante a gente tentar conseguir pensar de uma maneira iterativa também. Então, ele até usou um pouco menos de tempo. A gente tem 31 milissegundos. Eu nem verifiquei se esse número estava certo, mas tá, né? Tá certinho. Então, é outra maneira também de fazer, de forma iterativa. Beleza, vamos voltar aqui. Se alguém tem curiosidade, se a gente faz a nossa função recursiva normal, a complexidade fica exponencial, que fica muito ruim, muito grande, como eu mostrei. E se a gente consegue armazenar, fica mais ou menos em tempo linear, o que é muito bom. Aí eu deixei aqui o código recursivo. E agora eu quero falar de um outro problema também, que é o problema da moeda. Chamam de problema de troco mínimo também, mas eu chamo ele de problema da moeda. Apesar de terem vários problemas da moeda, mas tudo bem. Vamos supor que a gente tem moedas de valor 1, 6, 9 e 13. Em que eu quero formar a soma 5 usando a menor quantidade de moedas possível, né? Qual que é a melhor maneira de fazer isso? Qual que é a menor quantidade de moedas que eu fazer isso? A gente pode pensar em talvez usar um guloso, então 15 eu consigo usar uma moeda de 13, aí fica sobrando 2, daí eu uso 2 moedas de 1 para completar. E aí com isso eu estou usando 3 moedas. Só que acaba que isso não é a melhor maneira, né, de eu fazer. Eu consigo pegar uma moeda de 9 e uma moeda de 6 e fazer a soma 15. Então, como é que a gente pode pensar, né, nessa ideia? Vamos voltar aqui. A ideia, basicamente, é que, dado uma moeda, por exemplo, ou uma soma que eu quero fazer, então, vamos supor que eu quero fazer a soma x. Eu vou guardar em um vetor a minha resposta da menor quantidade de moedas de x. Então, vou chamar isso aqui de m, isso aqui sendo a menor quantidade para fazer a soma x. Tá. E como é que eu consigo dividir isso em subproblemas, né? Da maneira que eu tinha falado. Vamos supor que eu tenho uma moeda lá de valor 6, né? Que eu falei. E aí eu sei quanto que eu preciso para fazer a soma de x menos 6. Eu já sei a minha resposta disso aqui, né? Isso aqui eu já sei. Como que a partir disso eu consigo achar essa minha resposta? Então, a ideia é que, se eu sei a menor quantidade de moedas que eu preciso para fazer a soma x menos 6, então, e eu só tenho a moeda de valor 6, eu sei que a menor quantidade que eu tenho para fazer a soma x vai ser m2 mais 1. Porque aí eu utilizo as moedas para fazer a soma de x menos 6 e utilizo mais uma de 6. E se eu tiver, por exemplo, outra moeda também de valor 9, aí agora eu vou olhar também para o valor x menos 9. E aí vamos supor que isso aqui, eu preciso de m3 moedas para fazer. E aí agora, a minha resposta para o x vai ser o mínimo entre eu fazer a soma x menos 6 e utilizar uma moeda de 6, ou
eu fazer a soma de x menos 9 e utilizar uma moeda de 9. Então, é essa a ideia, né? Tá vendo que eu consegui dividir em subproblemas? E assim por diante. Então, essa vai ser a ideia de eu conseguir armazenar minha resposta. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou inicializar todo mundo como sendo menos 1, porque daí eu sei que se for menos 1, eu ainda não calculei minha resposta. E aí, se não for menos 1 e eu tiver que calcular minha resposta, eu vou iterar por todas as moedas que tenho. Então, quais os valores que eu tinha colocado? 1, 6, 9, 13. Então, tenho moeda de 1, 6, 9 e 13. Então, eu vou querer o meu menor valor entre pegar a minha resposta de x menos 1 mais 1 entre x menos 6 mais 1 e assim por diante para todos os meus valores de moeda. A gente só tem que tomar cuidado que a gente só vai fazer esse x menos o valor da moeda se couber a moeda, né? Então, se eu quiser fazer uma soma 10, por exemplo, eu não vou utilizar a moeda 13, porque não faz sentido, né? Não cabe, eu não consigo devolver 10 de troco com uma moeda de valor 13. Então, vamos ver mais ou menos como é que fica isso no código, que eu acho que talvez fique um pouquinho mais claro. Eu acho que tá... Deixa eu ver. No teste 2? Exatamente. Então, eu guardei aqui em um vetor chamado quantidade, que vai ser a quantidade de moedas que eu preciso para fazer a soma x. E aí eu inicializei todo mundo como sendo menos 1. Daí eu li a quantidade de moedas que eu tenho e a soma que eu quero fazer. E aí eu estou armazenando os valores em um vetor chamado coins aqui. Tá, e aí o meu caso base vai ser como, né? Minha quantidade de zero, ou seja, quantas moedas, é a menor quantidade de moedas que eu preciso para fazer a soma zero. Concorda comigo que é zero? Porque para fazer a soma zero eu preciso de 0 moedas, eu não preciso de moeda nenhuma. Então, esse vai ser o meu caso base. E aí, a partir disso, eu vou calcular a resposta da minha soma. Aí, beleza. Se eu entrar aqui e A for menor ou igual a zero, né, que é o meu caso base, aqui eu posso ver também só se for igual a zero. Mas eu deixo assim para se houver algum problema, né? Retorno zero porque eu preciso de 0 moedas para fazer a soma de zero, sabe? E aí aqui eu olho, se a quantidade for diferente de 1, ou seja, se eu já calculei a minha resposta para A, eu só retorno ela. E aí agora, se eu não tenho essa resposta ainda, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui como infinito, porque eu estou pegando o mínimo, né, na minha resposta. Então, se eu deixar como menos 1, com certeza vai sempre ser menos 1, e não é isso que eu quero. Então, aqui eu preciso declarar como sendo infinito, infinito sendo um valor arbitrário, né? Aqui eu coloquei o máximo do int 32, só para poder garantir mesmo. E aí, o que eu faço? Para cada uma das minhas moedas, se o meu A for maior do que o meu C, então, se eu consigo fazer caber o C dentro de A, né? Se eu consigo tirar esse valor e ainda conseguir ficar com 0 ou mais, e aí eu posso usar essa moeda, então. Aí eu vou fazer o quê? Minha quantidade de A vai ser o mínimo entre o que eu já tiver armazenado lá e eu calcular o valor do meu A menos essa moeda, que é aquela ideia que eu tinha mostrado aqui. Isso aqui, né? O meu X menos a moeda que eu tenho, mais 1, que seria eu usando a moeda 6. Então, é essa ideia que eu estou fazendo aqui. E aí, aqui eu só estou iterando para todo mundo, então essa quantidade de A aqui é a resposta que eu tinha guardado antes. Então, por exemplo, quando eu iterar pela moeda de 1, com certeza vai ser melhor do que infinito. Aí eu vou estar guardando aqui a minha resposta se eu estivesse usando a moeda 1. Aí eu vou entrar aqui para a moeda 6. Aí eu vou comparar, então, a moeda 1 e a moeda 6. E aí eu guardo a melhor resposta disso. Aí eu olho para a moeda 9, daí eu guardo a melhor resposta da resposta que eu tinha antes e usando 9. Então, é essa a ideia. Essa a ideia. Esse problema chama Minimizing Coins. E tá aqui, se alguém quiser tentar resolver ele depois. É assim que é a ideia dele. Então tá aqui, né? O código que eu submeti aqui. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui agora
em um outro problema que é muito interessante também. Vamos supor que a gente tem um vetor com n números e a gente quer pegar os números desse vetor de forma a maximizar a soma deles. Só que eu não posso pegar dois números que são adjacentes. Então, como é que a gente pode fazer isso, né? Um guloso, a gente tentar pegar a maior quantidade de moedas, a gente tentar alternar. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, né? Eu não posso pegar dois números adjacentes. Aqui eu chamei de moedas é porque eu também chamaria de problema da moeda, mas aqui é só números mesmo. Então, pegar a maior quantidade de números possível, como é que é a ideia, né? Se eu quiser pegar a maior quantidade de números possíveis, seria eu pegar o 10 e o 20, que daria a soma 30. E se eu pegar só o 50, eu consigo 50, que é uma soma maior do que 30. Então, a gente sabe que já não é pegar a maior quantidade de moedas, né? E esse exemplo aqui de baixo, né? É um pouquinho maior, acho que fica mais fácil da gente ver. A gente sabe que não necessariamente pegar a maior quantidade de moedas funciona, mas e se a gente tentar alternar, então, testar o 50, o 30 com 25 e o 40, 50 e 25? Se a gente fizer isso, a gente vai ter aqui 80 mais 25, 105, e aqui 40 mais 50, 90 mais 25, 115. Só que essa não vai ser a nossa melhor resposta, né? Porque a minha melhor resposta vai ser eu pegar esse 50 aqui, pegar esse 50 aqui e pegar o 25. Daí eu consigo uma soma de 125. Então, a gente vai acabar resolvendo isso com DP. E como é que vai ser essa ideia, né? Vamos voltar aqui pra gente desenhar um pouquinho no rascunho. Se eu quero fazer a maior soma possível, agora eu estou olhando um problema para maximizar, né? Então, qual que vai ser a ideia? Eu vou guardar a maior soma que eu consigo fazer a partir de uma determinada posição. Então, agora no meu vetor dp de 0, eu vou guardar S, onde S é a maior soma a partir de 0. E assim por diante, né? dp de 1 vai ser a maior soma a partir de 1 e assim por diante. E aí, como é que eu consigo, né, dividir em subproblemas? Como é que eu posso pensar? A ideia desse problema é que se eu tô pegando o valor da moeda que eu tô, a gente chama essa DP de DP pega não pega, né? É uma ideia clássica de DP que é a DP pega não pega. A ideia é que se eu vou pegar a moeda de 0, então eu necessariamente preciso ir pro 2, porque aqui eu tenho as posições, né? 1, 2, 3. Então, se eu peguei essa moeda, eu sei que eu não posso pegar essa moeda aqui. Então, eu pulo pra cá. E aí, eu posso pegar ou não pegar essa. Se eu não pegar essa, eu posso ir pra essa daqui. Mas se eu decidir pegar, eu preciso vir pra cá. E não posso pegar essa daqui. Tá. E aí, como é que a gente vai conseguir dividir esses subproblemas, né? Sendo nosso vetor de resposta esse aqui que eu defini. Então, eu sei que o valor da minha resposta em 0 vai ser o máximo, né, porque eu quero a maior soma que eu consegui fazer, entre eu pegar a moeda que está em 0, eu chamei aqui de valor, mas pode chamar de moeda, pode chamar de outra coisa também. Em pegar a moeda que está em 0, e aí eu pulo para calcular minha resposta em 0 mais 2, porque daí eu pulo o 1, ou eu escolho não pegar a moeda 0 e calculo a minha resposta em 1. Essa vai ser a ideia. E aí, mas e se a melhor resposta a partir do 1 eu não necessariamente uso o número que está na posição 1? Beleza, mas se você não usa, então já vai estar incluído aqui. Então, por exemplo, lá no nosso exemplo, que é 50, 40, 30, 50, 25, 25, né? Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Se eu escolher pegar o 50, né? Na verdade, como a gente faz ao contrário aqui, é mais fácil fazer ao contrário, né? A maior soma na última posição
é 25. Beleza. E aí, nesse 25 aqui, eu não consigo pegar os dois, né? Então, é 25 também. Eu pego ou esse, tanto faz. Aí, a partir dessa posição aqui, é 75 a minha melhor resposta, né? Porque eu pego 50 e pego esse 25 do final. E aí, a partir do 30, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 30 e posso pegar esse 25 e ficar com 45, pegar esse 30, pegar o último 25 e continuar com 45. Então, acaba que a minha melhor resposta pro 30 é eu não pegar ele. Tipo, a minha melhor resposta, começando nessa posição, é eu não pegar ele e continuar pegando o 50 e o 25. Então, quando eu olhar pro 40, eu vou ver a minha melhor opção começando a partir daqui. Se eu pegar essa moeda, vai ser o 40 mais o 75 que está aqui. E se eu não pegar o 40, vai ser o 75 que está aqui. Então, não necessariamente, se eu não pego essa moeda, eu tô pegando a próxima, sabe? Eu só tô pegando a melhor resposta a partir da próxima. Então, é essa a ideia que a gente vai usar aqui, mais ou menos, nessa DP que a gente tem. Então, vamos dar uma olhada no código para ficar um pouquinho mais claro de como é que fica. Eita, peguei o... Deixa eu abrir o... Aqui. Na verdade eu não tenho... Acho que não tem essa questão no CSS, na verdade. Vamos codar, então. Ela é tranquila de codar. Vamos declarar aqui nossa função de calcular. Vou guardar aqui em DP. E aí... Show. Como é que é a ideia, né? Qual que é o meu caso base? Se eu chegar no último elemento, então se minha posição x for maior ou igual a n, pode ser só igual também, que funciona. Mas se eu chegar no meu último elemento, significa que a partir, né, depois que acaba meu vetor, eu não consigo fazer nada, né? Minha soma é zero. Eu não consigo formar soma nenhuma passando do limite do meu vetor. Então, esse vai ser o meu caso base. E aí, se o valor que eu tenho é diferente de menos 1, eu retorno o valor que eu tenho. Legal. E aí agora eu vou utilizar aquela minha ideia, né? Eu quero calcular o máximo possível. E aí aqui, dessa vez, eu vou ter que inicializar como sendo menos infinito. Porque pode ser que eu tenha números negativos no meu vetor. Então, se o meu vetor fosse, por exemplo, 3 e menos 2, eu sei que a maior soma que eu consigo a partir desse daqui é eu nem pegar o menos 2, né? Eu só não pegar nada e ficar com 0. Então, beleza. Deixa eu só dar uma olhada se o meu código... eu coloquei aqui. Então é mais fácil porque eu não perco tempo. Beleza. Então aqui, ó. Esse problema é uma DP pega não pega, que é a max non adjacent sum, que a gente não pode pegar números adjacentes. Então, é aqui que eu estava fazendo, né? Minha função de calcular se for maior ou igual a n, ou seja, se eu estourar o limite do meu vetor, eu retorno 0. E aí aqui eu inicializei todo mundo como sendo menos infinito. Mas acredito eu que eu não precise, porque se for negativo, minha melhor resposta vai ser não pegar esse elemento e ficar com a soma 0. Mas, vamos lá. E aí, aquilo que eu falei, né? Minha melhor resposta vai ser o máximo entre eu escolher pegar a minha moeda que está na posição A, e aí eu pulo para o A mais 2, ou eu não pego essa moeda aqui e já pego a minha resposta, melhor resposta do meu próximo elemento. Então, essa é a ideia da DP, basicamente. Aqui eu inicializei todo mundo, recebi os valores, e aqui a minha resposta eu começo calculando em 0, porque aí, como eu falei, né, a minha resposta está guardando a melhor resposta a partir dessa posição. Então, se for a partir do 0, eu estou pegando para o vetor inteiro. Se for a partir do 1, eu estou pegando todo mundo menos o 0, né? Então, minha resposta está guardada no 0, que é para o vetor inteiro. E aqui eu coloco, né, o meu caso base, meu ans de n é igual a 0, porque o meu vetor vai de 0 até n menos 1. Então, n já está fora do meu vetor, aí eu já coloco aqui 0.
Então, quando eu chegar na minha última posição, naquele caso que eu falei, se o meu vetor fosse 3 e menos 2, quando ele fosse calcular aqui a resposta do menos 2, ele ia fazer o max entre menos 2, e aí aqui ele ia, a posição já ia estourar e ia ficar menos 2, ou eu não pegar o menos 2 e pegar, e aqui ia ficar n, né? E aí aqui ele ia retornar só 0. Então, a minha melhor resposta entre esses dois continuaria sendo 0. Então, é essa a ideia que eu queria passar para vocês. Tem outros problemas de contagem também, que é esse aqui, que ele quer contar a quantidade de maneiras de você fazer uma determinada soma, sendo que você tem essas moedas aqui. Então, nesse caso, ele dá o exemplo aqui, a quantidade possível de maneiras de você fazer a soma 9 com essas moedas, e ele dá aqui essa quantidade. Deixa eu só passar mais ou menos a ideia desse problema para vocês. Deixa eu só abrir uma nova página, porque fica mais tranquilo de ver. Se eu consigo fazer minha soma x de n maneiras, e eu tenho uma moeda de valor 1 e uma moeda de valor 2. Então, eu consigo fazer a soma x mais 1, e eu posso adicionar a quantidade de maneiras que eu consigo fazer x, né? Porque aí eu faço as n maneiras que eu consigo fazer x e só adiciono uma moeda de 1. E mesma coisa para de 2, né? Para minha dp de x mais 2, eu vou adicionar a dp de x. Por quê? Porque eu consigo fazer das n maneiras chegar na soma x, e aí para chegar na soma x mais 2, eu só coloco uma moeda de 2. Então, eu posso só somar essa quantidade de maneiras. E aí, por exemplo, vamos supor, na dp de x menos 1, eu consigo fazer de m maneiras. E aí aqui, se eu usar a moeda de 2, eu chego na dp de x mais 1, né? Então, acaba que essa dp de x mais 1 fica sendo igual a dp de x mais a dp de x menos 1. Eu consigo fazer de n mais m maneiras, supondo que eu só tenho moedas de valor 1 e 2. Mas então, para qualquer número, para qualquer valor de moeda, eu posso generalizar como sendo, eu consigo fazer de tantas maneiras, né, para todas as moedas, né? For C in coins, eu consigo fazer a minha dp de x em dp de x menos coins ways. Então, aqui seria, né? A minha dp de x menos 1, x mais 1, menos 1, jogaria para dp de x, e minha dp de x mais 1 menos 2, jogaria para dp de x menos 1. E aí eu vou somando esses valores aqui, e aí eu guardo a quantidade de maneiras que eu consigo fazer. Não sei se deu para pegar muito bem essa é a ideia. Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, mas eu vou só mostrar mais ou menos o meu código que eu fiz de uma maneira iterativa. Então, eu vou fazer aquilo que eu falei, eu vou iterar para todas as moedas, e aí se eu consigo utilizar aquela moeda, ou seja, se o valor cabe, eu vou somar a quantidade de jeitos que eu consigo fazer e menos o valor daquela moeda. Então, essa é a ideia que eu queria passar para vocês, né? Um pouco mais de introdução mesmo da ideia da DP, para tentar entender como é que a gente consegue otimizar armazenando a resposta. Tem vários outros problemas. Eu acho que vai ter uma aula só de DP da mochila, porque a gente fez a DP pega-não pega aqui, mas pode ser que não tenha ficado muito claro. Tem outros exemplos também que são bem clássicos. Eu vou deixar uns exercícios para vocês fazerem, tentarem fazer, mais introdutórios mesmo. E depois que pegar o jeito com esses mais clássicos, dá para tentar pensar um pouco mais nos problemas mais difíceis, porque o mais difícil da DP é achar a transição, né? E eu não falei em termos técnicos, mas deixa eu voltar aqui só para... A gente chama de estado da DP esse X aqui. Então, nesse caso aqui é uma DP de um estado, né? Porque é
é uma lista só, é um array só. Pode ser que você tenha uma matriz também, aí seria uma DP de 2 estados. Então, isso aqui é o estado, e a minha transição é a maneira que eu calculo o meu estado com base nos meus subproblemas. Então, a minha transição nesse caso aqui seria esse mínimo dos outros. Então, aqui no código, vamos pegar esse aqui, por exemplo, a minha transição seria essa aqui, ó. Seria a quantidade, se a mínima entre a quantidade mais o calc de A menos C mais 1. Essa aqui seria a minha transição. Então, tem vários problemas que é muito difícil de você enxergar a transição. Então, é bom a gente começar com os problemas mais clássicos assim, que seja um pouco mais claro de enxergar a transição. Às vezes, no começo, é mais fácil enxergar a transição de maneira recursiva. Tem gente que prefere iterativa. E aí, com o passar do tempo, quando você for praticando, fica mais fácil de pegar. Mas é isso, gente. Obrigada aí pela aula.